Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 11, Vivendo na Terra Prometida. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção mais uma vez. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Vivendo na Terra Prometida. Este é o sonho que nós temos. Viver na Terra Prometida, que é a nova terra, é o novo céu. Jesus prometeu. Mais de 300 vezes no Novo Testamento, a volta de Jesus é mencionada. Esta é a mensagem mais repetida na palavra de Deus. A volta de Jesus é a concretização dos nossos sonhos. Viver na terra prometida, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem pecado. Jesus quer que você se inspire na história de Israel e a terra prometida para Israel, porque isto vai se cumprir com Israel espiritual de Deus. O verso áureo diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, verso 1. Resposta calma, calma no responder, pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. Meu querido irmão, viver em uma comunidade pode às vezes levar a disputas, brigas, tensões. Isso é especialmente verdade com relação à Igreja de Deus, em que pessoas de diferentes origens, diferentes grupos sociais vivem e trabalham juntos para um propósito comum. Nesta semana estudaremos Josué capítulo 22. É um desafio que surgiu de um grande mal-entendido entre o povo de Deus. No início do livro, Josué ordenou que as 2,5 tribos, que receberam a herança no lado leste do Jordão, atravessassem o Jordão e participassem da conquista juntamente com as tribos do lado oeste do Jordão. Agora que a tarefa foi cumprida, eles estavam livres para retornar para suas famílias. No entanto, eles construíram um altar que gerou preocupações entre as outras tribos. Por que é tão perigoso chegar a uma conclusão precipitada sobre o comportamento dos outros? Como podemos promover a unidade da igreja? Por que é importante ter em mente o alcance maior de nosso chamado e não se deixar afetar por intrigas? Essas são algumas das questões sobre as quais iremos refletir nessa semana. A lição desta semana ensina que, sob quaisquer circunstâncias, refletir, ter calma, não ser apressado em tirar conclusões, evitar discussões. Lembre-se, ganha uma discussão quem consegue evitá-la. Ganha uma discussão quem consegue evitá-la. Seja pacífico em nome de Jesus. Aleluia. Na parte de domingo, comprometimento. Vamos abrir a Bíblia agora em Josué capítulo 22. Josué, capítulo 22, vamos ler os versos 1 até o verso 8. Aqui diz: Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou e também foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante todo este tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram seus irmãos. Pelo contrário, tiveram o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, seu Deus. Agora o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para suas tendas, à terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas tenham o maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. Que vocês amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Assim, Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas.
as 2,5 tribos. Eles lutaram junto com as demais tribos. E depois que todos já tinham possuído a sua terra, agora eles estavam livres para voltar para as suas famílias. Segundo Josué, as tribos do outro lado do Jordão haviam cumprido plenamente os deveres estabelecidos por Moisés e por ele próprio, o que significava uma dedicação significativa e um sacrifício em nome da causa comum de Israel. Eles haviam lutado ao lado dos seus irmãos todo esse tempo, o que significa cerca de 6 ou 7 anos, lutando com seus irmãos para que cada tribo possuísse a sua terra. Agora eles estavam livres para voltar para suas famílias. As esposas e os filhos daqueles israelitas haviam sido deixados em casa no lado leste do Jordão, mas eles decidiram lutar lealmente ao lado dos seus irmãos, enfrentando a ameaça de ferimentos e morte na guerra. Esses versos que nós lemos, do capítulo 22, versos 1 até o verso 8, destacam indiretamente a importância da unidade da nação e da terra. Além disso, preparam o caminho para a história que se segue, que em última análise trata da unidade. Será que as tribos israelitas permaneceram unidas, apesar da forte fronteira natural que o Jordão formava entre elas? Permitiriam que a geografia marcasse sua identidade nacional ou deixariam que a adoração comum ao único Deus os mantivessem como a nação escolhida por ele, unida e forte, sob a sua orientação teocrática? Josué apresentou a única maneira pela qual essa fidelidade seria possível. Eles não serviam aos seus companheiros israelitas, mas estavam servindo ao próprio Yahvé, Criador dos céus e da terra, que os havia encarregado desta missão. Encontramos esse mesmo princípio no Novo Testamento. O apóstolo Paulo admoestou os cristãos a realizar seu serviço como se estivessem trabalhando para Deus e não apenas para os seres humanos. Que chamado poderia ser mais elevado do que trabalhar para o Criador do universo? Na vida diária, muitas vezes enfrentamos desafios e dificuldades que podem facilmente nos desanimar e nos fazer querer desistir. Às vezes, é fácil fazer isso, desistir. No entanto, podemos buscar o poder de Jesus, que promete estar conosco e nos capacita a fazer o que ele nos pede. Se mantivermos diante de nós o elevado chamado de Deus, poderemos ser motivados a seguir em frente, apesar dos inevitáveis desafios e desânimos que fazem parte da nossa condição de pecado. Josué capítulo 22, versos 5 e 6, relata que Josué apelou para as tribos que estavam partindo para que permanecessem fiéis ao Senhor e depois os abençoou. Como os nossos relacionamentos na igreja seriam transformados se orássemos mais uns pelos outros? Infelizmente, a igreja tem sido um local de discórdias, disputas por cargos, disputa por supremacia, brigas entre os irmãos. Queridos, Deus formou a igreja para que vivamos em união. Nós temos que aprender a viver com pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferente de nós e que possuem uma classe social e econômica diferente de nós. Nós temos que aprender a conviver com os nossos irmãos. Todos somos filhos de Deus. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. Aleluia! Na parte de segunda-feira, acusações. Como é fácil acusar? Como é fácil levantar falsas suspeitas? Agora abra a sua Bíblia e vamos ler Josué capítulo 22 e os versos 9 até o verso 20. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, à terra da sua propriedade, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor, por meio de Moisés. Quando chegaram à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer:
Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isto, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. Só pelo fato de terem ouvido falar que as 2,5 tribos construíram um altar, já se reuniram para fazer guerra. Meu querido irmão, fazer guerra não é a primeira opção. Nós precisamos conversar, nós precisamos conhecer as razões das pessoas. Por que eles construíram aquele altar? E o verso 13, e os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés. Com ele foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe da casa dos seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e lhes falaram, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Estão observando que estes delegados que vieram das outras tribos, eles vieram até as 2,5 tribos e começaram a acusar. O início da conversa foi uma acusação. Que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Uma acusação. Eles não procuraram saber as razões, chegaram com acusação. Verso 17. Será que não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã ele ficará irado contra toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém, não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Aqui está a narrativa. Até que ponto estas acusações eram bem fundamentadas? Não tinham fundamento. Eles fizeram suposições. Eles imaginaram que as 2,5 tribos estavam apostatando, estavam deixando de servir ao Deus de Israel. Tensão surgiu quando se relatou que as tribos do leste ergueram um altar no Jordão. O texto não explica os motivos desse ato, nem descreve a função do altar ou a atividade específica relacionada ao altar. A ambiguidade em relação ao significado desse altar aumenta ainda mais se nos voltarmos à primeira travessia do Jordão, nos capítulos 3 e 4, em que todo Israel entrou na margem do Jordão para atravessar o rio em direção à terra firme de Canaã. Aqui, uma parte de Israel chegou à região do Jordão, mas agora para atravessar o rio na direção oposta. Em ambos os casos, foi erguida uma estrutura de pedras. A primeira serviu como um memorial, enquanto a segunda era vista como um altar impressionante. A pergunta que inevitavelmente veio à mente deles foi: o que significam estas pedras? Esse altar foi construído para sacrifícios ou era para apenas um memorial? Será que essas outras tribos já estavam começando a cair em apostasia? A falta de consulta a Josué, ou Eleazar, ou aos líderes das tribos, abriu espaço para um mal-entendido que potencialmente poderia levar a um conflito terrível. Não devemos julgar os outros. Não julguem para que não sejam julgados. Deus unicamente é juiz. Quando você quer saber por que este irmão agiu desta forma, por que este irmão estava em tal lugar, você ouviu em tal lugar suspeito,
Você não deve acusar, você deve conversar particularmente. Você deve saber as razões por que ele estava ali, as razões por que ele agiu desta forma ou daquela outra forma. Conversando se entende. Meu querido irmão, não deveremos tirar conclusões precipitadas. Por que é tão fácil chegar a conclusões erradas sobre a motivação das outras pessoas? Porque nós não estamos dentro da mente das pessoas. Nós não sabemos o que elas estão pensando, imaginando, quais são as intenções. Por isso nós temos que conversar, dialogar, prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irarmos. Este é o conselho da palavra de Deus. Aleluia! Na parte de terça-feira, assombrado pelo passado. Dizem que gato escaldado tem medo de água fria. Ou seja, um gato que jogaram água quente nele, ele dali para frente ele vai ter medo até mesmo de água fria. Queridos, nós não podemos ser assombrados pelo passado e tirar conclusões apressadas e levantar acusações contra as pessoas. Vamos ler agora Josué, capítulo 22, e o verso 13 e o verso 15. Quando nós lemos Josué, capítulo 22, e os versos 13 a 15, o que Finéias e os demais líderes que foram na delegação, eles começaram a falar sobre a apostasia que tinha acontecido no passado. Com base naquilo que está relatado em Números, capítulo 25, lá é relatada a apostasia de Israel, quando Finéias se colocou ao lado de Deus e obedeceu à ordem de Deus. Quando diz aqui em Números, capítulo 25, naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Atravessou-os com uma lança pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000 pessoas. 24.000 israelitas morreram por causa desta apostasia, adoração a Baal Peor. Queridos, com base nesta apostasia relatada em Número capítulo 25, o mesmo sacerdote Finéias, agora, juntamente com esta delegação, foi conversar com as 2,5 tribos que construíram um altar do outro lado do Jordão. E então eles imaginavam que eles estivessem apostatando. Antes de aceitarem como verdade os rumores do que poderia ser considerado uma declaração de independência, as 9,5 tribos enviaram uma delegação para esclarecer a intenção e o significado do altar. A delegação era composta por Finéias, filho do sumo sacerdote Eleazar, que seria o sucessor de Eleazar após a sua morte. Finéias já havia ganhado alguma visibilidade como o sacerdote que havia colocado fim à devassidão de Israel, ali em Números capítulo 25. Finéias certamente teve alguma influência. A delegação iniciou a acusação de sacrilégio e rebelião. Eles lançaram a acusação de que as 2,5 tribos haviam cometido transgressão, traição e rebelião. Eles também expressaram o temor das 9,5 tribos de que o ato de construir um altar não autorizado poderia levar à apostasia, idolatria e imoralidade, o que incorreria na ira do Senhor sobre toda a nação de Israel. Eles tinham medo de que acontecesse novamente o mesmo que tinha acontecido em Números capítulo 25. Por isso eles ficaram muito irados quando souberam da construção do altar. Todos nós temos experiências negativas do passado que moldam a maneira como lutaremos com incidentes semelhantes no futuro. Mas não podemos julgar, não podemos levantar falsas acusações. Com a graça de Deus, deveremos tratar cada caso específico, individualmente, e não ficar imaginando coisas. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus capítulo 18. Em caso de desconfiança
em caso de intrigas ou conflitos, veja o que Jesus diz aqui em Mateus 18, versos 15 em diante. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Vá conversar, vá dialogar. Conversando, as coisas podem ser resolvidas. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Verso 17. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Vejam, todos os passos. Primeiro você vai conversar com a pessoa sozinho, em particular. Você pode ganhar o seu irmão. A maioria dos atritos e conflitos poderão ser resolvidos numa conversa em particular. Mas se não resolver, leve 2 ou 3 pessoas com você e conversem com o irmão. Orem com ele, chorem com ele. Se não resolver a questão, então traga ao pastor, ou seja, ao líder, à igreja, para que a igreja analise o assunto. Vamos respeitar estes passos que Jesus nos deu aqui em Mateus capítulo 18. Isto será uma bênção para a solução de conflitos. Agindo desta forma, dando todos esses passos, nós estamos dando tempo para o Espírito Santo agir em nós e na outra pessoa. E observem que esta foi a orientação seguida por Finéias. Ele foi até as 2 tribos e meia e conversaram e dialogaram e chegaram a uma conclusão pacífica. Aleluia! Na parte de quarta-feira, uma resposta gentil. Veja agora em Josué capítulo 22 e os versos 21 a 29. Aqui diz: Então os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso. Não nos poupem a vida no dia de hoje. Se edificamos um altar para deixarmos de seguir o Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. Pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação. Vejam a resposta pacífica e calma que estes irmãos das 2 tribos e meia deram para a delegação que veio até eles. Veja a resposta. Amanhã, talvez os filhos de vocês dirão aos nossos filhos: O que é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês. Ó filhos de Ruben e filhos de Gade, vocês não têm nada a ver com o Senhor. E assim, bem poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos: Vamos edificar aqui um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos sirva de testemunho e possamos servir ao Senhor na presença dele com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E também para que no futuro os filhos de vocês não digam aos nossos filhos: Vocês não têm nada a ver com o Senhor. Por isso dissemos: se no futuro disserem algo assim a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: Vejam o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para o holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor. Queridos, foi linda a resposta orientada por Deus, pelo Espírito Santo, uma resposta que acalmou, que apaziguou, que trouxe paz. A resposta do acusado, tão direta e poderosa quanto a acusação, é o centro do capítulo que nos diz respeito ao seu tema e à sua estrutura. Até então, as tribos não responderam às acusações, mas em vez disso, ouviram calmamente as alegações contra elas. Diante da gravidade das acusações,
Essa paciência foi exemplar, pois revela o verdadeiro significado do provérbio. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, verso 1. A frase inicial da defesa apresenta 3 nomes do Deus de Israel: El, o poderoso, Elohim, Deus, e Yahvé, o Senhor. Estes 3 nomes do Deus de Israel foram usados pelas 2 tribos e meia na resposta calma e respeitosa que deram. Essa frase é repetida 2 vezes com uma força crescente, pois se torna um juramento solene para eliminar as dúvidas e as falsas acusações que quase levaram a uma guerra civil em Israel. Segue-se uma revelação surpreendente que, por um lado, prova que a base da acusação era inválida. Um altar não servia apenas como local de sacrifício. E, por outro lado, revela sua verdadeira motivação: o medo da separação de Israel e não da apostasia foi a verdadeira motivação deles na construção do altar. Portanto, a construção do altar não era evidência de apostasia, como eles supunham. Na verdade, era o contrário. Eles haviam agido por temor ao Senhor, assim como fizeram as tribos do lado ocidental do Jordão. A verdadeira base da unidade de Israel não era a geografia ou a extensão física da herança, mas a sua fidelidade espiritual às exigências do Senhor. A preocupação genuína dos filhos do lado oeste do rio também foi revelada em sua alegria autêntica quando a inocência das tribos do lado leste foi verificada. Em vez de se sentirem derrotados pelos argumentos dos seus irmãos, eles demonstraram autêntica alegria e felicidade pelo fato de que as suas suspeitas eram falsas, estavam erradas. A guerra civil em Israel foi evitada e a unidade da nação foi preservada. Aleluia! Meu querido irmão, a Bíblia diz: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. Dentro da igreja, precisamos viver em união uns com os outros, irmão com irmão, membros com o pastor. Nós precisamos dentro das comissões da igreja. As comissões da igreja muitas vezes se tornam um centro de mexerico, de falar mal dos outros. A pessoa que está sendo citada para um cargo, ela sai e então as observações são feitas e muitas vezes observações negativas são feitas distante daquele que está sendo acusado. Ele não está ali para se defender. E falam coisas boas e coisas ruins. Isso não está certo, meu irmão. Não podemos falar coisas ruins, coisas más de pessoas que não estão ali para se defenderem. Jesus disse em Mateus 18, se você tem alguma coisa com seu irmão, você vá a ele, particularmente fale com ele, e não para uma comissão toda. Não vamos espalhar um saco de pena, porque nunca mais vamos conseguir recolher essas penas. Seja dentro de uma comissão da igreja, seja dentro de qualquer reunião da igreja, seja num convívio entre família, nunca deveremos usar a nossa boca, nossa língua para levantar más suspeitas e acusações. Vamos ser pacíficos e vamos seguir os passos que Jesus nos deu em Mateus 18. Vamos ter com o nosso irmão, vamos falar com ele, vamos orar com ele, vamos chorar com ele, vamos ganhar o nosso irmão. Aleluia! Na parte de quinta-feira, resolução de conflitos. Não é fácil resolver conflitos, mas todos temos que concordar. Onde existem seres humanos como você e eu, que somos pecadores, onde existem esses seres humanos pecadores, existem o quê? Conflitos. E nós precisamos aprender a nos deixar guiar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia na solução dos conflitos. Vamos ler então agora Josué capítulo 22 e o verso 30 a 34. Aqui diz: quando o sacerdote Finéias, os chefes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que estavam com ele ouviram as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos.
ficaram felizes, ficaram contentes, porque as suposições eram falsas, erradas. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Quando Israel pecava, fosse uma pessoa, como no caso de Acã, vinha maldição sobre todo o povo de Israel. Dentro da igreja é a mesma coisa. Se você, meu irmão, está pecando ocultamente, não confessa esse pecado. Esse seu pecado não trará consequências somente para você e sua família, mas toda a igreja sofrerá consequências. Vamos confessar os nossos pecados. Aqui no verso 33 diz: com esta resposta os filhos de Israel se deram por satisfeitos e bendisseram a Deus, e não falaram mais de ir e fazer guerra contra eles. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Eles ficaram satisfeitos. A história de Josué, capítulo 22, contém 6 princípios de comunicação que podem ser aplicados aos relacionamentos humanos de cada dia, na família, na igreja ou na comunidade. Primeiro, quando as coisas dão errado ou parecem dar errado, a melhor coisa a fazer é buscar o diálogo em vez de reprimir pensamentos até que as emoções explodam. É bom que o povo de Deus não fique indiferente quando surgem os problemas. Não vamos fazer de conta que não existem os problemas. Isso não resolve. Vamos dialogar, vamos conversar. Princípio número 2. Não devemos tirar conclusões precipitadas. As tribos do lado ocidental do Jordão acreditaram rapidamente no boato que havia chegado aos ouvidos deles e chegaram à conclusão falsa de que as tribos do leste do Jordão haviam apostatado. Então, princípio número 2, não devemos tirar conclusões precipitadas. Princípio número 3, converse sobre os problemas reais ou aparentes antes de agir de acordo com as suas conclusões. Princípio número 4, esteja disposto a fazer um sacrifício para alcançar a unidade. Número 5, quando for acusado, com razão ou sem razão, dê uma resposta gentil que afaste a ira. Responder a uma acusação com outra acusação nunca levará à paz. Procure entender os outros antes de buscar ser entendido. Este é o princípio número 5. Número 6, alegre-se e louve a Deus quando a paz for restabelecida. É maravilhoso ver que a Assembleia de Israel sentiu uma alegria genuína quando soube da verdadeira motivação das 2 tribos e meia. Queridos, a disciplina da igreja deve ser o último recurso, não o primeiro recurso. Quando você sabe que um irmão está em pecado, quando ele deslizou, quando ele pecou, o primeiro passo não é sair correndo contando para todo mundo e nem levando o nome dele para a comissão da igreja. O primeiro passo é ir até ele, conversar com ele, chorar com ele, orar com ele, ganhar o irmão. Esse é o primeiro passo. A disciplina da igreja deve ser sempre o último e não o primeiro recurso. Depois que as tentativas de reconciliação e mesmo visitas pastorais, depois que tudo isso foi feito, então tudo isso falhou, então vem a disciplina da igreja. Mas vamos dar todos os passos de Mateus capítulo 18. Como nossas igrejas seriam diferentes se esses princípios simples fossem aplicados de forma consistente. Ao mesmo tempo que é importante tratar o pecado com firmeza, chamar o pecado pelo nome, ao mesmo tempo que nós precisamos ser firmes, nós precisamos ser igualmente bondosos, calmos, gentis. Vamos evitar o julgamento ríspido e a suspeita infundada. E mesmo que a suspeita não seja infundada, mesmo que a suspeita seja verdadeira, deveremos usar de bondade, de calma, de amor, de misericórdia, para levantar aquele que está caído.
mesmo sob falsa acusação. Aqueles que têm a razão podem estar calmos e ponderados. Deus está a par de tudo que é mal compreendido e mal interpretado pelos seres humanos, e podemos com segurança deixar nosso caso nas mãos de Deus. Aqueles que são impelidos pelo Espírito Santo terão a caridade, que é paciente e é benevolente. A vontade de Deus é que a união e o amor fraternal existam entre o seu povo. A oração de Jesus, antes da sua morte na cruz, foi para que os seus discípulos fossem um, como ele é um com o Pai, a fim de que o mundo pudesse crer que Deus o enviou. Embora não devamos sacrificar um único princípio da verdade, nosso constante objetivo deve ser atingir esse estado de unidade. Mesmo na solução de um conflito, mesmo na administração de uma disciplina, deveremos lembrar que este irmão que está sendo disciplinado é nosso irmão. É filho do mesmo Pai. Foi salvo pela graça de Jesus Cristo. E não é perfeito porque nós também não somos perfeitos. Por isso nós podemos nos dar muito bem com os nossos irmãos pecadores, porque nós também somos pecadores. Vamos usar de misericórdia. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. Deixe-me orar com vocês. Pai querido que estás nos céus, a minha súplica é que o Senhor nos guie com o Espírito Santo na solução dos conflitos que sempre aparecem. Sempre estão surgindo aqui e ali atritos, controvérsias, encrencas e brigas, discussões. Eu quero que o Senhor nos guie através do Espírito Santo, buscando sempre entender a parte que está sendo acusada, estarmos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Que ninguém esteja assim apressado em disciplinar, mas sejamos apressados em conversar, em dialogar, em chorar com os que choram, estender a mão para os que caíram. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Dá-nos este Espírito de Jesus Cristo, de amor, de bondade, de perdão, de cortesia. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixo com vocês a paz de Jesus. Amém.